Olá, eu sou Patrícia Vilar do Autismo Ensino. Eu recebi um pedido para falar sobre alunos com autismo e escrita. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as crianças com autismo podem ter a coordenação motora muito fraca e por isso elas não gostam de escrever. Então é assim, talvez a criança esteja realmente fazendo do melhor modo que ela sabe fazer. E aí a gente tem que avaliar se realmente foi por preguiça dela ou se realmente é aquilo o melhor que ela pode dar. E aí não pode haver críticas, né? Porque a gente já sabe que a coordenação dela é fraca. Então, para as crianças que a gente já sabe que a coordenação motora é fraca, a gente vai começar com trabalhos para coordenação motora. Bem, muitas vezes, mesmo fazendo trabalhos de coordenação motora fina, a criança continua com uns garranchos, como minha mãe dizia. Ela não consegue ter muito ganho na coordenação motora. E aí o que a gente faz aqui no Canadá é a prefeitura empresta um laptop durante o período que ela está na escola para que ela escreva usando o laptop. Aí no Brasil eu não sei como é que eles estão fazendo. Eu imagino que a prefeitura ainda não esteja emprestando os laptops, infelizmente. Mas é preciso pensar numa estratégia, porque às vezes a criança tem ideias brilhantes, mas ela não consegue colocar na escrita, formular com a própria escrita dela. E aí um teclado ajuda ela nesse sentido. Aí com o laptop a criança também fica mais independente, ela consegue fazer suas próprias anotações e também ela entrega um trabalho que é de fácil leitura para o professor. Aqui no Canadá a gente segue o modelo americano, então a criança escreve com letra bastão até a terceira série. Quando chega na terceira série é que ela vai começar a aprender a usar a letra cursiva. Muitas vezes o que acontece é que uma criança com autismo consegue fazer uma escrita boa com a letra bastão, mas na hora da letra cursiva já fica muito mais complicado para ela. Então, nesses casos, a escola também pode liberar para que ela escreva só com letras bastão, não tem problema nenhum. Porque a ideia é que a criança escreva e outras pessoas consigam entender aquilo que ela escreveu. Então, se com a letra bastão ela consegue se comunicar, por que não deixá-la usar a letra bastão? Tem crianças com autismo que são tão apaixonadas por letras que elas começam a escrever por elas mesmas. Elas memorizam as palavras e começam a copiar aquilo que elas viram em algum lugar. Algumas outras crianças, elas começam a escrever do mesmo modo que as crianças neurotípicas. Elas vão falando e tentando, através do som, colocar a palavra. Então, no começo escreve um pouquinho errado, mas aos pouquinhos ela vai aprendendo do mesmo jeito que as crianças neurotípicas. Hoje, a ideia dentro de uma sala de aula é fazer as crianças ficarem curiosas, serem pessoas curiosas e procurarem por elas mesmas trabalharem o que elas querem saber. Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, numa aula de português, existem vários centros para a criança brincar de aprender. Então, vamos dizer, um centro pode ser um centro
com letras e a criança vai formando palavras, outro centro tem escritas palavras e a criança pode ir usando a massinha para ir cobrindo a palavra, outro centro ela pode usar as letras magnéticas e ir fazendo, ou até mesmo brincar de forca com uma outra amiga. Então é assim, numa aula, que aí no Brasil seria uma aula de português, a criança vai brincar por 30 minutos nesses centros e vai aprendendo com as outras crianças. Aqui a maioria das escolas não segue um livro didático, então dá mais liberdade para o professor criar, elaborar as suas próprias atividades. Então, por exemplo, uma vez eu li um livro para as crianças sobre um cachorro que aproveitou que os donos saíram para uma festa, ele resolveu dar uma festa em casa também. Então, a gente leu o livro, nós imaginamos a situação toda, as crianças brincaram de encenar o livro e também tinham centros para as crianças fazerem. Então, um dos centros que a gente criou era criar um convite, o cachorro convidando os amigos dele para ir nessa festa. O outro centro era fazer uma lista de tudo que precisava para essa festa. No outro, era as atividades que iam acontecer na festa. Então, muitas crianças colocaram que ia ter dança, ia ter vídeo, ia ter PlayStation. Cada criança vai elaborando as atividades que podiam acontecer na festa. Uma outra atividade que também teve nos centros foi de escrever uma carta para o cachorro agradecendo pela festa. O que aquela pessoa, aquele outro convidado tinha gostado na festa. E aí a gente vai puxando da criatividade da criança, claro que a gente conversa um pouco antes sobre o que pode ter acontecido, o que pode ter dado certo, o que não ter dado errado, e as crianças assim vão conversando entre elas mesmas e vão escrevendo. Então vamos dizer que nesse caso o livro tenha umas 4 ou 5 palavras que sejam difíceis para as crianças, que as crianças nunca viram e que a gente pode começar escrevendo a palavra junto no quadro. E aí a gente deixa lá para as crianças visualizarem. Outra atividade também é modelar como se faz uma carta. Então, antes das crianças fazerem suas próprias cartas, a professora pode fazer uma carta junto com as crianças. E ela vai mostrando onde coloca a data, onde coloca o querido, o que bota no final da carta. E assim a criança tem o que seguir. Muitas vezes a criança não consegue nem fazer porque ela não sabe como começar. E se você dá um exemplo, já fica um pouco mais fácil. Às vezes também não precisa ser com a turma toda. Talvez algumas crianças já saibam como escrever uma carta. Então a professora pode pegar aquelas crianças que ela imagina ou ela já sabe que não conhecem o modelo de carta e faz um grupo menor. E aí fica até mais fácil para você conversar mais com as crianças, né? Existem crianças com autismo que são tão apaixonadas por um determinado assunto durante um tempo que elas só pensam e só falam sobre aquele assunto. E por que não trazer esse assunto para a sala de aula? A criança pode fazer as atividades baseadas naquele assunto. Então vamos dizer, por exemplo, que você esteja ensinando as crianças a escrever um manual. Como fazer alguma coisa, né? Como fazer um bolo, por exemplo, como fazer uma torta, como andar de bicicleta. Aí a criança vai explicando como é que vai fazendo os passos. A professora, nesse caso, deixou ele fazer como jogar Minecraft, porque era a atividade que ele estava realmente apaixonado nessa época, e ele foi fazendo e foi escrevendo sobre o Minecraft
porque era o interesse dele, mas usando o conteúdo que a professora queria. Então, funcionou muito bem para ele e para a professora. E eu acho que a gente também pode abrir esse espaço dentro da sala de aula para as crianças. Muitas crianças, quando começam a escrever, por exemplo, que seja uma redação, elas acabam esquecendo das letras maiúsculas, da pontuação, de detalhes. E o que a gente pode fazer para ajudá-las é fazer um papel botando para que elas façam revisão. Então você coloca, né? Você verificou se as frases começam com letra maiúscula? Aí ela tem que verificar no trabalho dela e dar um sim. Você verificou se tem ponto, se tem pontuação nas suas frases? Ela também tem que ir lá e verificar. Então, assim, tudo que você acha que a criança pode esquecer, você coloca nessa lista de revisão, para que ela também seja responsável pelo trabalho dela. Então, para que ela reveja o trabalho, mas sabendo o que ela está procurando nessa revisão. Essa revisão pode ajudar bastante as crianças com autismo, porque às vezes elas começam a escrever e elas estão com um pensamento tão rápido, que elas acabam esquecendo das pontuações, das letras maiúsculas, coisas que, se você perguntar para ela o que está faltando aqui nessa frase, ela vai te dizer depois. Mas que ela, na hora de fazer revisão, ela acabou esquecendo que as letras maiúsculas são importantes. Eu trabalhei com um menino que tinha muitas ideias criativas. Ele era assim, cheio de ideias. Mas quando a gente pedia para ele escrever sobre essas ideias, a resistência dele era muito grande. Chorava, esperneava, fazia de tudo para não escrever. Até que um dia ele ganhou o laptop dele. E isso fez com que ele ficasse independente. Ele achava que não era bom escrevendo, que todo mundo sempre falava para ele que não entendia nada, que ele escrevia. E quando ele começou a usar o laptop, que pôde colocar os pensamentos dele lá, e ninguém reclamou, ele ficou super encorajado a escrever. Então, é uma possibilidade que os pais e a escola também podem pensar. Existem alunos com autismo que são super flexíveis com as propostas dos professores. Então, se o professor pede para ele escrever sobre a Lua, ele vai pesquisar e ele vai escrever. Mas existem outros alunos que não estão nem aí, que realmente não têm o menor interesse de escrever sobre a Lua e não vão sentir vontade nenhuma. Então, vamos ver o que esse aluno gosta de escrever, né? Eu já falei sobre o menino que gostava de falar sobre Minecraft, e eu conheci um outro menino que gostava de criar jogos. E aí o professor também foi acomodando, foi fazendo umas modificações para que esse menino escrevesse sobre aquilo que ele gostasse, para continuar trabalhando dentro da sala de aula. Então, assim, se a gente vê que existe uma resistência muito grande por parte da criança, também cabe a nós ser um pouco mais flexível, né? Eu acabei me lembrando agora de um menino que não gostava de escrever, então ele e a assistente combinaram que ele escrevia uma palavra e ela escrevia outra. E ele começou a trabalhar ali assim e foi indo. Até uma hora que ela resolveu escrever errado algumas palavras. E aí quando ele via aquela palavra escrita errado, ele apagava
e ele mesmo escrevia. Chegou a um ponto de que ela já escrevia tanto errado que ele desistiu dela e começou a escrever sozinho. Então, eu achei muito legal a ideia da assistente e deu certo. Então, às vezes a gente também vai precisar fazer uns testes para ver o que funciona com aquela criança, né? Então é isso por hoje. Deixe seu comentário aí pra gente saber o que está acontecendo, se vocês gostaram, se querem saber de mais alguma coisa. E se gostaram, não esqueçam, dá uma curtida, tá bom? Até a próxima. Tchau!